Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E eu sei que estou um pouco sumido, né? Tem muito tempo que eu não posto um vídeo aqui no canal, mas espero dessa vez, se for da vontade de Deus, voltar, né, com os vídeos e trazer cada vez mais temas, né? Para assim esclarecermos todas as dúvidas aqui de uma forma fiel, né, bíblica e teológica para servir como um aprendizado para todos vocês, tá? Mas enfim, hoje nós iremos falar sobre um tema, né, sobre um assunto que é bastante recorrente, né, e também muito importante ao longo de toda a história da igreja, de toda a história da Bíblia, né, que é sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Muitas pessoas têm dúvida. Meu Deus, será que eu já cometi, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que a blasfêmia contra o Espírito Santo é você, na sua mente, falar mal de Deus? Ou então ofender alguém que crê em Deus? Né? Ou então você dizer que acredita em Deus, mas quando vai agir, né, no seu cotidiano, você não demonstra nada disso. Pode ser, talvez, seus pensamentos que são impuros, né? Aqueles pensamentos intrusivos que de vez em quando aparecem nas nossas mentes. Será que uma dessas coisas é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, é isso que nós vamos investigar hoje, tá certo? Então, convido vocês a estarem adentrando também no assunto junto comigo. Quem tiver uma Bíblia próxima pode abrir e nós vamos abrir aqui. O nosso texto principal vai ficar no Evangelho de Mateus, certo? Mateus capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 22 ao versículo 32. É aqui onde está o nosso assunto deste vídeo, ok? Então, sem mais delongas, é assim que está na Bíblia. A versão que eu estou utilizando aqui é a NAA, é a Nova Almeida Atualizada, tá bom? Então, vamos dar início. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou, e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: Não seria este, por acaso, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo ajunta, espalha. Por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Bom, então, este é o texto que acabamos de ler e é onde nós falaremos sobre ele. E para que a gente consiga entender bem, né, o que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós temos que dar uma olhada primeiro no contexto histórico, né, da passagem e também no contexto bíblico ali, onde Jesus inicia
e onde ele finaliza, certo? Então, o contexto histórico se tem da seguinte forma: Jesus ele estava realizando milagres públicos, né? Expulsando demônios e curando pessoas, e esses sinais que ele fazia já confirmava que ele era o Messias que estaria para vir, né? O enviado de Deus, como nós podemos ver ali em Isaías 35, né? Versículos 5 a 6, e depois em Mateus, né? O mesmo livro que lemos, em Mateus no capítulo 11, versículos 2 a 6, certo? Só que os líderes religiosos, principalmente os fariseus, apesar de presenciarem, né, esses milagres, porque sempre que Jesus andava ali, né, por Jerusalém, ou então por cidades ali próximas, né, ao redor ali de Israel mesmo, né, na Galileia, em Belém mesmo, ou então em Judá, ele sempre passava ali e fazia muitos milagres, né? Eram muitos sinais e prodígios que ali tinha. E os fariseus sempre estavam ali por perto, conseguiam ver o que Jesus estava fazendo. Só que, apesar de os fariseus presencialmente verem aqueles milagres da parte de Jesus, eles recusaram-se deliberadamente a reconhecer sua origem divina, né? Eles negavam assim de uma forma muito consciente que aquilo que Jesus fazia, aqueles sinais e prodígios, aquelas curas, né, aquelas ressurreições que Jesus fazia, né, dos mortos, era algo que vinha de Deus. Eles associavam tudo aquilo que Jesus fazia a demônios. Como nós podemos ver, né, no versículo 27, eles associam tudo aquilo que Jesus faz a Beelzebul, né? Jesus não poderia fazer nada se não fosse pelo demônio Beelzebul. Então, essa acusação que os fariseus fizeram de que o que Jesus fazia era por consequência de Beelzebul, essa acusação foi o motivo da resposta de Jesus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se nós olharmos agora para o texto novamente, detalhadamente, né? Vendo versículo por versículo, entendendo esse contexto, esse pequeno contexto, nós podemos então visualizar e chegar a uma conclusão que a blasfêmia contra o Espírito Santo nada mais é do que você associar algo divino, algo que vem de Jesus, algo que vem de Deus, um puro milagre, a Satanás. É você pegar uma obra divina e associá-la a poderes malignos, a espíritos imundos, como o próprio Senhor Jesus fala aqui nos versículos, certo? E eu sei que tem muita gente, né, que muitos cristãos, né, uma hora eu tenho certeza que já pensaram nisso. Meu Deus, será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Você que talvez seja um novo convertido, né? Até eu mesmo também, quando não tinha um estudo mais assim mais sério, né, a respeito da Bíblia e tudo mais, eu me perguntava, meu Deus, será que eu cometi essa blasfêmia? Meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu não quero pecar contra o Espírito Santo, Senhor. Eu quero que o Senhor cuide da minha vida. Eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero que o Senhor tenha o total controle sobre minha vida, meu Deus. Né? Que a sua graça esteja sobre mim. E eu tenho uma boa notícia para você, meu querido, né? Você que pode ser tanto já digamos assim, um idoso, entre aspas, né, na caminhada cristã, alguém que já, desde pequeno, né, sempre está ali na igreja, sempre está ali firmado na palavra de Deus. E também, tanto novos convertidos, né, que podem aparecer e se deparar com essa passagem aqui de Jesus, né, falando sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável. Não há perdão, né, para esse tipo de ato. Então eu queria tranquilizar todos vocês, porque se vocês, ao lerem essa passagem, pensaram consigo mesmos se já cometeram ou não, e se já cometeram, pediram perdão a Deus ou ficaram extremamente arrependidos, preocupados, vocês não cometeram
a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá bom? Podem ficar tranquilos. A blasfêmia contra o Espírito Santo só é cometida se você vê algo extraordinário, claramente um milagre divino que vem de Deus, e associar esse milagre divino a obras demoníacas, a Satanás e aos seus demônios. Ok? Os fariseus, eles fizeram isso. Mesmo eles tendo um pleno conhecimento da lei mosaica, né, do Antigo Testamento, da Torá, eles, ainda assim, conscientemente, deliberadamente, sabendo no fundo de seus corações que aquilo que Jesus fazia vinha de Deus, associavam cada milagre, cada sinal, cada ato extraordinário de Jesus a Beelzebul e aos seus demônios. Então, não sejamos como os fariseus, jamais. Não sejamos como eles, que viram o Messias, viram o Filho do Deus vivo, presencialmente, eram testemunhas oculares dos seus milagres ali que estava realizando na comunidade judaica, nos povos, e associavam aquilo tudo a obras malignas. Não sejamos como eles. Tá? Por quê? O Espírito Santo, ele age dentro de nós, fazendo com que a gente tenha o pleno conhecimento do pecado. O Espírito Santo age dentro de nós, fazendo com que a gente tenha uma renovação da mente, uma renovação do coração e uma renovação completa do nosso novo ser. Certo? O nosso antigo ser, aquele que era maligno, aquele que não gostava de andar nos caminhos do Senhor, aquele que só ao ouvir o nome de Jesus já sentia um incômodo dentro de você, esse ser, o Espírito Santo, ele regenera. Esse ser, o Espírito Santo, ele descarta e traz uma nova parte sua, certo? Só que essa parte antiga não some completamente, porque ainda estamos manchados pelo pecado original, ainda somos pecadores, ainda aguardamos a ressurreição de Cristo, certo? Ainda aguardamos a vinda gloriosa dele, para que assim, depois disso, nós estejamos todos revestidos de um novo corpo, um corpo incorrupto, certo? E que dessa forma não passaremos mais a pecar. Mas por enquanto, ainda mantemos esse nosso eu guardado aqui dentro de nós. Não porque nós queremos, mas é porque a natureza humana, ela por si só, é maligna, certo? Então, podem ficar tranquilos, meus irmãos, meus amigos, você que é um novo convertido, você que já tem uma caminhada cristã de muito tempo, se você, ao se deparar com essa passagem, pensou em já ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, se arrependeu, ficou preocupado e pediu perdão a Deus, você não cometeu esse pecado, certo? Quem comete esse pecado é quem conscientemente, deliberadamente associa ações divinas, milagrosas, obras que vêm de Deus a demônios, a Satanás, certo? Então, meus irmãos, meus amigos, é isto. Esse é o vídeo de hoje, esse é o tema de hoje. Espero que tudo tenha ficado talvez um pouco mais claro, né? Talvez essa dúvida tenha saído de vocês. E fiquem ligados para novos vídeos, certo? Eu vou tentar aparecer mais por aqui, não vou ver, né, se não consigo passar tanto tempo assim sem gravar mais vídeos. Mas ativem o sininho, tá bom? Se inscrevam no canal, dá aquele joinha e compartilhe esse vídeo. Talvez você conheça algum amigo, algum irmão que tem essa preocupação na mente, né? Ao se deparar com essa passagem, se já cometeu ou não a blasfêmia contra o Espírito Santo, você manda esse vídeo para ele, tá bom? Você vai lá para ele, chega lá e diz, olha, irmão, tem um vídeo aqui de um outro irmão em Cristo aqui que fez,
Ele explica muito bem esse assunto, beleza? Mas enfim, que Deus abençoe todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Amém? Até mais.